E aí, pessoal, tudo bem? Professor Hanani Palozzi aqui, hoje para dar sequência nessa playlist sobre interpretação do hemograma. A aula de hoje nós falaremos sobre o plaquetograma, então fica ligado se esse é o primeiro vídeo que chegou até você. Nós temos outros dois vídeos já disponíveis. O primeiro foi sobre eritrograma, o segundo leucograma, e agora o terceiro vídeo, o plaquetograma. E teremos o quarto vídeo que vai dizer respeito sobre a questão da análise gráfica do hemograma. Muita gente nem sabe disso, né? Mas o hemograma, o equipamento, né, a automação, ela disponibiliza vários gráficos e muitas vezes os alunos e até profissionais da área da saúde não sabem disso e não sabem interpretar quando sabem que existe, né? Então nós temos muitas informações lá pelos gráficos que subsidiam o relato de algumas estruturas ou de algumas situações que fogem à normalidade no nosso dia a dia, ok? Já manda esse vídeo para alguém que você sabe que vai fazer diferença, para algum estudante, algum amigo que é da área da saúde, um profissional que quer avançar na interpretação do hemograma. Se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha e ativa o sininho. Dito isso, a gente vai avançar aqui e falar de fato então sobre o plaquetograma. Pessoal, essa imagem que nós temos aqui, ela não é um laudo de um hemograma, ela é um extrato do equipamento do hemograma. Então, é esse documento que sai da automação do equipamento, lá da máquina que conta, que faz a contagem do nosso hemograma. E aí, é nesse documento que nós vamos fazer, então, o comparativo e validação com a lâmina, alterações encontradas pelo equipamento, se de fato estão presentes lá na lâmina na hora de fazer a hematoscopia, né? Então, é aqui que nós fazemos o lançamento de algumas observações, para depois, aí sim, confeccionar o laudo do nosso paciente. Então, de novo, não é isso aqui que vai lá para a mão do médico, né? Não é isso aqui. O que vai para o médico é de fato o laudo. Quando nós pensamos em plaquetograma, fica fácil entender que é a análise da parte plaquetária. A grande pergunta é: o que nós temos nessa parte? Bom, primeiro a contagem de plaquetas, né? Então, ela é identificada, ela é mostrada como PLT. Então, deixa eu falar para vocês de novo, né? Esses índices aqui, ó, da lateral, eles estão todos em inglês, né? Então, aqui PLT seria a sigla em inglês, né? Platelets, mas que refere muito bem às nossas plaquetas aqui. Então, esse índice ele traz a contagem total de plaquetas por unidade de volume de sangue, basicamente isso. Se nós olharmos ali para a contagem de plaquetas, eu tenho uma contagem de 277 mil plaquetas. E aí a unidade ali na frente, você vai ver que está 10 elevado à terceira por microlitro. 10 à terceira é 1000, né? 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu tenho o número contado vezes 1000 por microlitro. Então, no nosso caso, o nosso paciente tem 277 mil plaquetas por microlitro de sangue. Isso está aqui para você. Quando eu olho para os valores de referência aqui, eu já falei na última aula e falo de novo, né? Os valores que nós estamos utilizando de referência, eles são valores da SBAC, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então é até um lugar bacana para indicar para você buscar informações. O Programa Nacional de Controle de Qualidade, ele é um programa, ele é patrocinado, então, pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então a SBAC tem vários documentos, tem padronização para relatar alterações morfológicas na lâmina, ela vai ter indicativos de valores de referência, até porque valores de referência tendem a mudar de homens para mulheres, em algumas situações de crianças para adultos, enfim. Né? E a SBAC, pessoal, ela traz um valor, uma unidade interessante, ela traz 10 a nona por litro. Então, embora no dia a dia nós estejamos mais acostumados a 10 a terceira por microlitro, ou 10 a terceira por milímetro cúbico e microlitro são sinônimos, né? A gente tem essa variação. Porém, esse aumento de 10 a terceira por microlitro para 10 a nona por litro, ele é proporcional, né? Então, nesse sentido, a gente pode ficar tranquilo que o valor lá final não muda, nesse caso de 150 a 400. Fechou? Então, aqui eu consigo caracterizar quanto
de plaqueta eu tenho por unidade de volume de sangue. Se eu tiver uma contagem de plaquetas abaixo da referência, nós estamos falando de uma plaquetopenia. O termo penia significa diminuição para nós. E como as plaquetas também são chamadas de trombócitos, eu posso ter o termo aqui designado como trombocitopenia. Então, os dois termos, plaquetas baixas. É daí que vem, por exemplo, o risco de uma dengue hemorrágica, né? O paciente apresenta uma plaquetopenia. Então, as plaquetas baixam ao ponto de poderem causar um distúrbio de coagulação, um distúrbio hemorrágico, né? Por outro lado, eu posso ter quadros onde a plaqueta do paciente aumenta, fica acima da referência. E aí nós estamos falando de uma plaquetose ou uma trombocitose. Então, esse ose, ele significa, então, aumento, né? Basta lembrar da leucocitose, então, aumento de leucócitos. Fechou? Muito tranquilo isso. Bem de boa, né? Eu acho que todo mundo que é da área da saúde, em algum momento, já ouviu falar algo nesse sentido. O próximo marcador aqui é o VPM, que do inglês vem ali como MPV, e o que nós podemos fazer aqui para facilitar o nosso entendimento desse parâmetro é que ele é um análogo do VCM. Então você sabe que o VCM é o volume corpuscular médio, ou seja, na média, qual o volume de cada hemácia. Aqui, o VPM é, na média, qual o volume de cada plaqueta. Então, isso significa que alterações no VPM me trazem informação que as plaquetas estão aumentando o tamanho, isso na média, né? E por que é interessante saber disso? O que a plaqueta traz de informação em relação ao seu tamanho? Quando eu penso na formação de um trombo, a plaqueta ela precisa, de uma forma bem simplista, se aderir na parede do endotélio lesado. Imagina que eu cortei meu dedo e está sangrando. Então a plaqueta ela vai aderir, então essa primeira etapa a gente chama de adesão plaquetária, e depois ela vai fazer um segundo processo chamado de agregação plaquetária. Então a adesão seria a plaqueta na parede do vaso e a agregação a plaqueta com outras plaquetas. E para otimizar esse processo, a plaqueta ela sai de um estado de repouso e ela entra no estado ativado. E no seu estado ativado, ela ganha projeções citoplasmáticas. Ela adquire um formato dendrítico. Então, pensa que ela cria como se fosse projeções citoplasmáticas para que ela possa interagir, então, com mais locais na parede do vaso e mais plaquetas ao mesmo tempo. Tudo isso para tentar parar e fechar esse sangramento. Nesse sentido, a plaqueta aumenta de tamanho. Então, aqui a gente pode trazer duas informações. Primeiro, paciente com distúrbio de coagulação protrombóticos. Então, tem uma doença chamada de coagulação intravascular disseminada. O paciente que tem plaquetas no seu corpo que estão sendo ativadas por conta de um processo inflamatório intenso. Nós vimos isso na COVID, né? Então, nesse sentido, eu tenho plaquetas aumentando de tamanho porque elas estão se ativando dentro do corpo do paciente. É um problema. Então, junto com outros exames aliados aí na avaliação da coagulação, eu consigo ter um fator preditivo da saúde do paciente. Muito bacana saber disso. Porém, vamos pensar aquele paciente que tem um paciente de uma coleta difícil. Então, você está fazendo uma coleta com seringa e agulha, não está usando vácuo, e dentro da sua seringa não tem anticoagulante. Beleza, está fazendo a coleta, mas é uma coleta difícil. Começa a fluir sangue para dentro da seringa, mas não o volume necessário na velocidade que você gostaria. Então aquela coleta ela fica mais demorada que o normal. As plaquetas quando saem do nosso corpo, elas têm a tendência de serem ativadas, né? Então eu começo a ter dentro daquela seringa a formação de trombos. Só que o trombo ele começa pequenininho, microscópico. Então, vamos supor que você teve o início, nesse nosso exemplo, da formação de trombos, de microcoágulos dentro da seringa, mas logo em seguida você transferiu o conteúdo da seringa para o tubo. E aí, ao entrar no tubinho de EDTA, aquele tubinho roxo para realização do hemograma, eu tenho a parada do processo de coagulação, né? O anticoagulante está presente no tubo. Você homogeneiza e leva para o equipamento, passa e observa, então, nesse caso, o aumento do VPM. O que pode acontecer?
Pode acontecer de esses microtrombos formados durante o processo de coleta demorado, eles aumentem o VPM. Nesse sentido, você vai ter um índice aumentado aqui. E aí, qual é a grande sacada de entender que o aumento é de fato um artefato, ele é um achado que ele não é digno de relato, ele aconteceu por conta da coleta que não foi realizada da maneira adequada. Como é que eu separo isso do paciente lá com a CIVD, a coagulação intravascular disseminada? Bom, inicialmente a gente vai olhar na lâmina, né? Porque a lâmina, o processo de hematoscopia, ele vai me dizer, eu vou enxergar se eu tenho uma plaqueta de tamanho grande ou se eu tenho várias plaquetas pequenas agregadas. A gente fala que nós temos agregados plaquetários e que esse agregado foi contado como uma única plaqueta muito grande. Então, nesse sentido, a gente consegue mapear lá pela nossa lâmina, né? Bom, próximo marcador aqui é o nosso IPF, a fração imatura de plaquetas. Aqui nós podemos fazer uma correlação lá com os reticulócitos para as hemácias. Então, os reticulócitos, eles são a penúltima fase de maturação das hemácias. Então, antes da hemácia ser hemácia madura, ela tem o nome de reticulócito. Então, um processo que inicia lá na medula óssea, e o reticulócito ele vai ser uma célula de transição, né, da saída da medula para a circulação periférica. Então, olhar para uma célula imatura é importante nesse quesito que nós estamos avaliando aqui, porque quando eu quero avaliar a proliferação medular, a capacidade de regeneração medular, eu preciso olhar para células que acabaram de sair da medula óssea, né? Porque olha só, para a hemácia ela demora 4 meses, ela tem uma vida útil de 4 meses, em cerca de 120 dias, para que ela fique na circulação até ser retirada de circulação pelo baço. Então, nesses 4 meses, pode acontecer alguma alteração lá dentro da medula que não vai refletir especificamente numa população já madura. Se eu tiver passar a ter um problema de síntese, a hemácia que está madura ela já está sintetizada, ela já foi feita, ela vai cumprir o seu papel agora. Então, olhar para os reticulócitos trazem essa informação. E todo esse raciocínio que eu coloquei aqui para você de reticulócitos, ele vai se aplicar para a fração imatura de plaquetas. A fração imatura de plaquetas são plaquetas recém-formadas. São plaquetas que elas acabaram de ser formadas. Então, se eu estou olhando de novo para uma célula mais imatura em relação à madura, eu estou olhando para uma célula mais próxima do compartimento medula óssea. Bom, se eu tiver algum problema em relação à destruição ou consumo de plaquetas na periferia, vamos voltar de novo. O paciente com coagulação intravascular disseminada, ele está formando muito trombo na periferia. Então ele está consumindo plaquetas. O que vai acontecer com a minha medula óssea? Vai produzir mais plaquetas para repor o que está faltando ou o que está sendo consumido. E aí, se eu tenho maior produção, eu vou ter um índice de plaquetas imaturas maior. Por outro lado, se eu tiver uma situação de uma possível aplasia medular, a minha medula óssea ela está perdendo função, está desempenhando menos função. O meu índice, a minha fração imatura de plaquetas vai estar menor, porque ela reflete então a produção, o estímulo da linhagem megacariocítica, né? São os megacariócitos que vão produzir as nossas plaquetas. Então, diante disso, o índice ou a fração imatura de plaquetas, ela traz essas informações. O ponto negativo é que não são todos os equipamentos que determinam, conseguem realizar a contagem ou estabelecer o IPF, né? Que nós estamos falando de equipamentos de maior tecnologia e, consequentemente, maior valor agregado. São equipamentos maiores que geralmente não estão no dia a dia em todos os laboratórios aí pelo Brasil. Ok? Pessoal, tem outros 2 marcadores que eu vou fazer uma pontuação aqui, também no plaquetograma. Eu não tenho eles aqui, mas eu vou comentar um pouquinho. O primeiro é o plaquetócrito. Plaquetócrito é o análogo do hematócrito. Então, se o hematócrito me diz quanto do sangue é formado por hemácias, o plaquetócrito, quanto do sangue é formado por plaquetas. Então, só por aí você consegue observar que a quantidade de plaqueta é muito pequena em relação ao sangue total. Então, até o momento da gravação desse vídeo,
a gente não tem uma grande identificação ou um valor específico preditivo de plaquetócrito para algum distúrbio, alguma doença em questão. Mas, como o equipamento conta, ele já consegue fazer esse comparativo. O outro é o PDW. Ele é um análogo do RDW. Se o RDW, lá na série vermelha, ele consegue avaliar a amplitude de variação no tamanho das hemácias, o PDW ele vai medir a amplitude de variação no tamanho das plaquetas. Se você parar e lembrar do processo de ativação plaquetária, que eu te falei que a plaqueta sai de um estado de repouso e entra num estado ativo, ela aumenta de tamanho, ela ganha projeções citoplasmáticas. Fica fácil entender que eu tenho plaquetas que estão sendo ativadas e plaquetas que não estão sendo ativadas. Então eu tenho plaquetas de tamanho diferentes. E esses tamanhos diferentes eu consigo mapear pela realização, pela contagem do PDW. E fica muito legal entender isso, porque às vezes eu tenho uma população pequena de plaquetas que está ativada, então esse aumento de volume plaquetário não é o suficiente para mexer no valor médio das plaquetas, mas ele altera diretamente o PDW, que é o índice que avalia se elas estão homogêneas ou não em relação a tamanho, né? Então, uma outra coisa é que nem sempre eu tenho uma relação direta de alteração de VCM e RDW na série vermelha, e nem sempre eu vou ter uma relação direta, uma relação de causa e efeito entre VPM e PDW. Ambos podem estar alterados ou somente um alterado e outro normal. Beleza? Espero realmente que o vídeo de hoje tenha te apresentado alguma coisa nova, que você tenha aprendido alguma coisa comigo. E não se esqueça de apertar o botão de like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com algum amigo ou algum conhecido que você sabe que vai fazer a diferença ele enxergar e aprender esse conteúdo. É isso aí, gente. Valeu, falou, tchau, tchau.